Olha aí, pessoal, foram divulgados os índices da inflação do aumento de preços oficiais, o IPCA, de acordo com o IBGE, portanto, e o total foi de 0,56%, que é muito mais alto do que o mês de setembro, quando essa taxa aqui foi de 0,44% e mais do que o dobro, aliás, quase o dobro da taxa, não mais do que o dobro mesmo, que a taxa de outubro do ano passado, né? Ou seja, bastante coisa de fato, inclusive ultrapassando o teto da meta. É 4,5% de inflação, o limite, o patamar mais alto que pode ser alcançado sem violar essa meta, então acumulado de 12 meses, chega a 4,76%. Ou seja, houve uma superestimação da meta fiscal já nesse mês de outubro, né? Que é uma coisa assim bastante considerável dado o cenário que nós estamos vivendo de aumento de preços por vários fatores, preço do dólar também, dentre outras coisas. Agora, eu já friso de antemão que os dados da Fundação Getúlio Vargas, IGPDI e IGPM são muito mais cruéis do que isso aqui. Tem dedo do Márcio Postman nessa história, nada muda essa minha compreensão, porque embora o resultado seja pior do que outros meses, isso aqui é 1/3 da inflação medida pelo pessoal da Fundação Getúlio Vargas. Então trabalharam firme para manter esse número controlado e ainda assim não deram conta de segurar a inflação dentro do patamar desejado. Ou seja, a coisa está saindo mesmo de controle. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Tirando do caminho a definição de inflação logo de cara. Inflação não é aumento de preços, inflação é o aumento da base monetária. O que acontece é que quando essa base monetária, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação na economia cresce, a oferta de moeda aumenta, obviamente, e aí você tem uma queda no valor do dinheiro. O dinheiro vale menos. Então, todos os produtos, uma vez considerados por essa moeda, vão ficar mais caros. É um processo natural. Então, o aumento de preços é a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Por isso, o pessoal usualmente coloca essa definição de inflação como sendo aumento de preços. Não é correto, não é preciso e ajuda a confundir mais do que a compreender o que significa a inflação de fato. Mas eu vou usar daqui em diante essa definição estatal da grande mídia para facilitar a abordagem desse tema aqui, né? Um outro erro que o pessoal comete muito é segregar a inflação para os itens específicos. Então tem inflação da carne, inflação do café, inflação da energia elétrica. Isso não existe. É aumento de preços. E quando falamos de aumento de preços de algum item pontual, isso aí pode se dever a vários fatores, inúmeros fatores, questões sazonais, clima, estação do ano, cotação do dólar, um conflito que começa em determinada parte do mundo, tudo isso pode mexer com os preços. Normal que aconteça. E uma vez que esse fenômeno sazonal deixa de existir, o preço retorna para os patamares anteriores. Quando falamos de inflação enquanto consequência do aumento da base monetária, né, estamos falando aí de aumento generalizado de preços, todos os preços subindo de forma constante. Quando a gente olha no longo prazo, a gente percebe isso de forma clara. Agora, em um mês ou outro, a coisa pode acabar confundindo. Mas quais foram os vilões em matéria de preço nesse mês de outubro? Quais foram os itens que mais castigaram, né? Obviamente, a energia elétrica, né? Que subiu 4,74% por causa da bandeira vermelha 2 no dia 1º de outubro, e é algo pontual. Esse aqui é um exemplo claro de algo pontual, porque, né, a partir agora de novembro, nós vamos voltar para a bandeira amarela. Então, o preço da energia elétrica vai cair consideravelmente, por sinal, né? Então, isso aqui vai dar um peso sem dúvidas. Agora, as carnes subiram bastante, e aqui já é algo que vai durar mais tempo.
a expectativa de que o 2025 tenha um crescimento de 16% no preço da carne. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso aqui, né? Os cortes aqui que mais subiram a 100, costela contra filé e alcatra, né? O churrasco do final de ano vai ficar mais salgado agora. Então, tem alguns itens pontuais que puxaram mais esse índice aqui para cima, né? Como é que está essa situação, portanto, na análise anualizada, ou seja, considerando uma janela móvel de 12 meses? Nós temos aqui, né, o gráfico do pessoal do Poder 360, mostrando que agora esse acumulado está em 4,76%. Qual que é o problema? O problema é que nós temos aqui a meta da inflação. O centro da meta são esses 3% aqui, que obviamente é algo utópico. O Brasil nunca corre atrás do centro da meta. Sempre se trabalha com isso aqui, com a margem de tolerância, com o limite de 1,5 pontos percentuais a mais ou a menos. Então, 4,50 aqui é o limite que se pode chegar, e agora esse acumulado de 12 meses finalmente atingiu 4,76, ultrapassando o limite, a margem de tolerância da meta de inflação. Pelo IGPM, por exemplo, isso aqui já passou há muito tempo. Aliás, esse 0,56 de outubro, pelo IGPM são 1,52, pelo IGPDI eu acho que é 1,54. Também fiz vídeo aqui no canal fazendo a análise do IGPDI de outubro. Realmente assustador, realmente uma coisa assim bastante crítica, eu diria, mas ainda com os dados maceteados do IPCA, fabricados ali com amor no coração pelo senhor Márcio Postman, esse cenário não pôde ser evitado. Pela primeira vez aqui desde outubro do ano passado, né, o mal do mês de outubro, talvez, o valor aqui da inflação ultrapassa o teto da meta, perdão, né? O centro da meta já ficou lá atrás há muito tempo. Tem aqui para a gente ver a análise desses fatores. Essa linha vermelha aqui é o centro da meta. Você pode ver que ela estava em 3,5% no ano passado, foi reajustada para 3% e permanece 3% para o próximo ano também, podendo chegar a 4,5%, portanto. Ano passado podia chegar a 4,75%. Então, você percebe que essa subida aqui de outubro foi um pouquinho apenas acima da meta, do teto da meta de inflação, né? Agora, no decorrer aqui de 2024, você pode ver que sucessivas vezes nós ficamos encostados nesse teto aqui. O tanto que o Márcio Postman deve ter trabalhado para manter esse cenário não está no gibi, mas nem ele conseguiu fazer o milagre de segurar essa situação com seca, com a questão do preço da carne, energia elétrica, o dólar. Não tem como, são muitos fatores unidos para aumentar os preços aqui no Brasil, fora o problema da real inflação que nós estamos carregando, que é o aumento da base monetária, algo que piora mês após mês e que na leitura de longo prazo mostra aqui realmente o impacto nos preços de forma geral. Então, saber o quanto que isso aqui vai impactar na tomada de decisão, por exemplo, do Banco Central, não dá para dizer. O Banco Central já assumiu esse compromisso tácito de continuar aumentando a taxa de juros, pelo menos na próxima reunião. Aumentou 0,5 agora, o pessoal espera que aumente 0,5 também na próxima reunião, e com esses números aqui, há todos os motivos do mundo para fazê-lo. Agora, a gente não sabe ainda os patamares de novembro e dezembro, quanto que nós vamos ter, principalmente nesses números do IBGE, que, volto a dizer, não me canso de dizer, não tem credibilidade mais com Márcio Postman no poder ali, no comando da autarquia aí do IBGE, né? Tá tendo até problemas internos por causa das interferências dele. O que esperar para o mês de novembro, né? Vamos olhar onde realmente a gente pode encontrar boas informações, que é na análise do IGPM da Fundação Getúlio Vargas. No caso aqui, a primeira prévia de novembro, terminando agora, né, a primeira semana de novembro. Então, o que tem aqui? O que nós percebemos, né? Que houve uma aceleração em relação a outubro.
tá pior do que no mês passado. Olha que coisa. A primeira prévia foi de 0,94, lembrando que terminou em 1,52 o IGPM no mês de outubro, mas a primeira prévia foi 0,94. Agora a primeira prévia de novembro é 0,99. Pior ainda, muito alto, quase 1%, uma coisa realmente fora de controle. E pior do que o mês de setembro, aliás, o mês de outubro, aí que realmente a coisa machuca bastante, né? O índice de preços ao produtor segue aumentando, aí puxando isso para cima de forma geral. E aí nós temos esse problema, portanto, de um mês de novembro que talvez seja ainda pior. Se isso acontecer, meu amigo, nós vamos ter aqui uma substituição, veja, de um índice de 0,3% lá atrás por... Vamos colocar aqui, semelhante a outubro no IPCA, aquela maceteada boa, 0,5% de inflação no mês de novembro, vamos ter uma subida aqui para quase 5% do acumulado de 12 meses. É algo muito preocupante, porque, volto a dizer, são números marretados pelo IBGE que não conseguem, não são suficientes para esconder a realidade. A inflação já saiu de controle. O Banco Central não está conseguindo manter isso dentro da meta, dentro dos limites máximos, mesmo com esses números mais favoráveis. Realmente, poucas coisas demonstram tão bem o efeito Lula quanto isso aqui. Mas, se você quiser ver a minha análise sobre os índices da Fundação Getúlio Vargas, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.